Esse é um assunto que eu acho muito massa dentro da hematologia. Muito bacana, porque o raciocínio clínico é muito interessante dentro do tema. Ai, Fabrício, mas eu já vi umas aulas antes desse assunto, eu já li uma série de coisas e é chato pra caramba. Não é não. Eu garanto que não é chato, eu garanto que é bacana. Quer ver? Se ajeita aí, acompanha a ideia. Vê que uma coisa é muito legal e no cenário das provas fica mais legal ainda, porque as questões são bem interessantes relacionadas a esse assunto, os distúrbios de hemostasia. A ideia é que a gente discuta isso aqui, essa é a ideia. Calma, não vou fazer isso não. Acha mesmo que eu vou fazer essa maldade? Não vou fazer. Essa é a maldade que fazem com a gente a vida inteira. Agora é hora de fazer coisa diferente, né? É entender de outra maneira os distúrbios de hemostasia. E da maneira correta. Na verdade, vejamos o problema. O problema é esse aqui, ó. Alguma coisa acontece e a gente teve lesão do vaso, lesão endotelial. Puf, rompeu o vaso. Isso aqui é um vaso, vai. Certo? Parede de um vaso. Rompeu. Tuf. Como rompeu, vai sangrar. Beleza? Sangra. Se a gente não fizer nada, o sangramento vai continuar. A gente vai sangrar até morrer. Tudo bem? Então alguma coisa precisa ser feita. E é aí que entra em ação a hemostasia. A primeira coisa que acontece quando a gente tem um sangramento é a formação do famoso tampão plaquetário. Alguém vai lá para tentar conter o sangramento. Então as plaquetas se agregam, aderem à parede do vaso e formam o tampão plaquetário, cara. Sacou? Plaqueta e vaso se agarram para formar o tampão. Daqui não sai mais nada. Vou parar de sangrar. Isso é a primeira coisa que acontece quando a gente tem um sangramento. Formação do tampão plaquetário. Tudo depende do vaso e depende da plaqueta. A plaqueta vai se agregar e vai se ancorar à parede do vaso. Se o vaso estiver bom e a plaqueta também, vamos formar o tampão plaquetário. Gostou? Essa é a resposta primária ao sangramento. E por ser a resposta primária, ela é conhecida mundialmente como hemostasia primária. Pronto. Entendeu, né? Beleza. Aí o cara fala assim, tampão plaquetário. Eu sou o cara, não sangro de jeito nenhum. Só que tem um problema. É que esse tampão da adesão das plaquetas ao vaso, agregação das plaquetas e tal, ele não é eterno. Não é. As plaquetas ficam ali segurando com a mãozinha, sabe? E vai soltando, soltando, ai meu Deus, eu não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar, até que, tuf, rompe o tampão plaquetário. Esse tampão, ele é instável. Se a gente deixar do jeitinho que ele está ali, com tanta pressão ali de sangue para sair, vai romper. Entendeu? Passa um tempinho, rompe. Para que isso não aconteça, alguém precisa ir lá e passar um cimento em cima. Entendeu? Precisa concretar. Passar o cimento na hematologia significa formar a rede de fibrina, formar o coágulo verdadeiro. Essa é a famosa hemostasia secundária. Viu só? Alguém precisa lá e concretar tudo. Formar o coágulo de verdade, rede de fibrina. Sabe quem é que faz isso? Os famosos fatores de coagulação. Viu só? Hemostasia primária, vaso e plaqueta. Hemostasia secundária, fatores de coagulação, cara. Beleza, tudo resolvido. Lesão endotelial, não vou morrer sangrando, tampão plaquetário, e não vou morrer sangrando depois. Rede de fibrina, forma o coágulo. Beleza, tudo bem. Agora, olha que legal, né? Enquanto esse processo vinha acontecendo, o vaso foi sendo reparado, né? Tá vendo? O vaso foi sendo reparado progressivamente. E vai ser reparado. Na maioria das vezes, o vaso vai ser reconstruído. Vai voltar tudo ao normal. Só que aí vai ter um problema, né? É que o vaso vai ser reconstruído e o coágulo vai ficar lá. A gente não precisa mais do coágulo. Pois é. Alguém precisa ir lá e tirar o excesso de coágulo. Assim, ó, não precisa mais. Vou tirar coágulo que não deve mais estar aí. Coágulo é para agir transitoriamente, depois pode tirar. E quem é que faz isso? É responsável por isso é a famosa hemostasia terciária. São os fatores que quebram a fibrina, que quebram o coágulo, os fatores fibrinolíticos. Olha que legal, entendeu? Eles limpam a sujeira que a coagulação deixou lá. Viu só? Cara, isso é importantíssimo para a nossa vida, sabia? É que o tempo inteiro a gente está tendo sangramentos, o tempo inteiro. Eu estou aqui em pé, pisando de um jeito e de outro tal. Toda vez que eu piso com o pé ao chão, rompem alguns capilares
lá da planta do pé. Eu tenho pequenos sangramentos, formo um tampão plaquetário pequenininho, formo uma rede de fibrina. Agora, depois, o capilar vai ser reparado, mais tarde estiver dormindo e tal, numa boa, pezinho para cima e tal, vai ser reparado. E aí eu não preciso mais do coágulo, senão eu vou virar um coágulo ambulante, cara. Não dá, entendeu? Então tem que ter hemostasia terciária. Acabou. Posso ir embora? Acabou, cara. Isso aqui, ó. Entendeu isso? Entendeu tudo de distúrbio de hemostasia. As doenças estão espalhadas por aqui, ou primária, ou secundária, ou terciária. Grosso modo, na maioria das vezes está até aqui, ó, primária e secundária. Mais ou menos aqui que está. E é muito interessante até a gente observar como os fatores da primária e secundária trazem doenças de manifestações clínicas distintas, sabe? É bem distinto mesmo. A maioria das vezes a doença está aqui, a gente tem que ficar de olho nessas duas. Olha como não é difícil distinguir. Não é. A gente sabe como distinguir. Sabe. Não vem com essa conversa que não sabe. Sabe sim. Já acabou de discutir que primária é vaso e plaqueta e secundária é fator de coagulação. A gente acabou de discutir isso, a gente sabe. Agora, o ponto é discernir clinicamente. E a gente sabe também, cara. A gente sabe. Quer ver? Como é o sangramento da hemostasia primária, do distúrbio da hemostasia primária? O cara começa a sangrar, né, porque teve a lesão endotelial, e ele não vai formar o tampão plaquetário, certo? Não vai formar. Se ele não vai formar o tampão, ele vai parar de sangrar? Claro que não. Então o sangramento é imediato, o cara não para. Vai sangrando e já era. Entendeu? Já o sangramento da hemostasia secundária, esse é diferente. O cara tem uma boa hemostasia primária, ele formou o tampão plaquetário. O problema é que ninguém concretou o tampão. Ele não criou o coágulo verdadeiro, não formou a rede de fibrina, sacou? Ele parou o sangramento no começo, mas depois o coágulo, ó, o tampão plaquetário, ó, estoura. Entendeu? Porque não formou a rede de fibrina. É assim, é o cara que vai no dentista, extraiu o dente, ele fala assim, dentista, aí, ó, eu sou o cara, não está sangrando nada, viu só? Plaqueta boa, senhor, me respeite, não está sangrando nada. Aí ele vai para casa, tira a onda, chega em casa, aí, ó, extrair sem anestesia e não sangrou nada. Porque a plaqueta é uma plaqueta boa para valer. Aí passa-se meia hora, começa a sangrar. Sacou? Ele tem um bom tampão plaquetário, tem um vaso bom, uma plaqueta boa, mas ele não tem fator de coagulação. E aí vai ter sangramento tardio. Viu só? Beleza, né? Um outro aspecto interessante é que na hemostasia primária, essa cor de vaso e plaqueta gera mais sangramentos superficiais, petequias, equimoses, entendeu? Às vezes sangramento de mucosa, epistaxe, gengivorragia, isso é hemostasia primária. Na hemostasia secundária, são sangramentos mais profundos, mais intensos, geralmente. Grandes hematomas, hemartroses. Essa é a cara da hemostasia secundária. A cara, tem que ver foto, né? Hemostasia primária, petequias, gengivorragia, epistaxe. Secundária, hematomas e hemartrose. É isso, cara. Essa é a cara dos grandes distúrbios da coagulação. Beleza? Ai, Fabrício, isso aí é muita bobeira. Bobeira nada, cara. É porque é tão banal, a gente passa por cima assim, a gente fica preocupado com cascata de coagulação. Não, essa é a ideia central e cai pra caramba na prova, olha aí, ó. A assinada alternativa contém as alterações que correspondem às manifestações de distúrbio da primeira fase de hemostasia. Qual é? Quais são as alterações? Hemotórax, eita, sangramento profundo assim, não, isso é secundário. Hemartrose, não. Telangiectasia, não, né? Telangiectasia é alteração vascular e tal. Dilatação vascular, enfim. Hemartrose, sangramento profundo, de jeito nenhum. Eritrodermia, a pele está mais vermelhinha e tal. Petequias e gengivorragia, opa, beleza, aqui sim, né? Petequias, hemostasia primária, gengivorragia, o epistaxe e tal, hemostasia primária. Fechou, cara. Beleza, tudo bem? Então, muita atenção com esses aspectos na distinção da hemostasia primária e secundária, porque aparece pra caramba e a gente vai ser desafiado em relação a isso. Tudo bem? Show de bola. Só fechando aqui, a hematura a gente vê na hemostasia primária também, hematomas, hemostasia secundária, e epistaxe, hemostasia primária. Beleza? Então, o ponto é ter sempre em mente as fases da hemostasia. Ponto final. E a gente precisa lembrar algumas coisinhas específicas sobre cada uma dessas fases. Por exemplo, hemostasia primária. O que tem na hemostasia primária? Cara, hemostasia primária é a doença do vaso plaqueta. É isso.
vaso ou plaqueta. É aqui que a gente tem que se debruçar em cima do paciente para definir onde é que está o problema. E, geralmente, para a gente definir onde esteja o problema, a gente vai precisar de métodos complementares. Quem pode ajudar? Ora, eu quero estudar plaqueta e tal. Hemograma, uma contagem de plaquetas. A gente pode avaliar as plaquetas funcionalmente através do tempo de sangramento. Tempo de sangramento é hemostasia primária. Ó. A gente dá uma picadinha no dedo da pessoa, e vê quanto tempo demora para parar de sangrar. Isso é o tempo de sangramento, é um teste básico e que, obviamente, avalia a hemostasia primária. É o fenômeno da hemostasia primária. É ver quanto tempo demora para dar a primeira controlada no sangramento. Esse é vaso e plaqueta, ponto final. Se vier alterado, não sei onde é que está o problema. Pode ser vaso, pode ser plaqueta, tal, tudo bem, beleza. Certo? Mas é hemostasia primária. Tudo bem? Podemos avaliar funcionalmente as plaquetas também através da curva de agregação plaquetária, que vê função de plaqueta. Porque, às vezes, o paciente até tem uma boa contagem de plaquetas, mas a plaqueta não funciona. Entendeu? Então, a ideia na hemostasia primária é avaliar funcionalmente com esses testes, e a gente pode ter pistas importantes em relação a onde a doença esteja. As doenças que fazem parte desses grupos são bem interessantes. Nas doenças vasculares, por exemplo, as doenças vasculares, elas representam um grupo significativo, tem muita doença dentro desse cenário, muita doença. Geralmente a gente valoriza as vasculites, e uma das principais que aparece na prova e a gente precisa se lembrar é a púrpura de Enoch-Schönlein. Precisa lembrar, cara. Essa vasculite é a vasculite mais comum da infância. De longe é mais comum. Isso nem é tão ruim, sabe? Porque na maioria das vezes ela evolui bem, sabe? O cara não tem problema nenhum e tal. Mas enfim, como é que a coisa começa aqui? Geralmente o indivíduo tem algum fator que deflagra a vasculite. Na maioria das vezes é um quadro infeccioso, viária superior, gastrointestinal e tal. Às vezes pode ser fármaco, enfim. Mas na maioria das vezes é um quadro infeccioso. Aí tem infecção, algumas semanas depois, o indivíduo desenvolve uma resposta imunitária anormal que promove deposição de imunocomplexos em alguns locais. E isso traz as manifestações clínicas da vasculite. Geralmente, os indivíduos com a púrpura de Enoch-Schönlein se espera que eles tenham uma tétrade clássica. São 4 os principais componentes, né? Uma tétrade de 4, viu só? É uma tétrade muito famosa, porque é de 4 fatores. São esses fatores que geralmente compõem a síndrome. Púrpura, está no nome, né? Púrpura de Enoch-Schönlein, são as petecas palpáveis e tal. O indivíduo costuma ter artrite ou artralgia por conta dessa resposta inflamatória exacerbada. Pode ter dor abdominal por conta de vasculite dos vasos esplâncnicos. E o fator que é mais chatinho na púrpura de Enoch-Schönlein, nefrite. Nem sempre a gente vai encontrar todos esses no quadro clínico, principalmente nefrite. A nefrite ela pode acontecer meses, anos depois do episódio inicial da púrpura de Enoch-Schönlein. Isso é tão verdade que quando a criança tem a púrpura e não tem nefrite, ela fica sendo acompanhada de 6 em 6 meses para ver se eventualmente não vai desenvolver. Entendeu? Então é a coisa mais chatinha, a que mais pode complicar a evolução do quadro desses indivíduos. O que vai chamar a atenção na avaliação deles, o quadro clínico já é exuberante, né? Mas o que chama a atenção é que quando a gente vai investigar com testes básicos, por exemplo, hemograma, coagulograma, está tudo normal. Coagulograma óbvio, né? Porque isso aqui não é doença de cascata de coagulação, não é doença de fator de coagulação. Mas as plaquetas estarão normais, porque o problema é que não é plaqueta, o problema é o vaso. É o vaso que está doente e a plaqueta não consegue se aderir à parede do vaso, e aí sangra. Beleza. Ainda que assuste um pouquinho ver tudo isso, a doença tem uma tendência de evolução favorável. Evolui bem. Na maioria das vezes não precisa fazer nada, tratamento é de suporte. Tudo bem? E em casos mais graves pode ser indicado corticoide, enfim, geralmente com bom sucesso no controle da doença. Beleza? Muita atenção com a púrpura de Enoch-Schönlein, grosso modo é uma doença praticamente da reumatologia e da pediatria, mas é importante a gente discutir ela nesse contexto, porque ela se apresenta basicamente como distúrbio de hemostasia primária por envolver vaso. Tudo bem? Essa era a que a gente precisava lembrar dentro dos vasos. E das plaquetas? E as doenças plaquetárias? Ah, cara, esse grupo é um grupo bacana. O cara tem um problema de plaqueta. A plaqueta não está funcionando. Então tem 2 opções, né? 2 opções básicas. Ou tem uma redução de produção de plaqueta, ou tem excesso de destruição, concorda? Ou não está fazendo, ou está destruindo muito. Beleza? Essa é a ideia. E aí tem doença que causa uma coisa ou outra e tal, mas cuidado. Muito cuidado. Imagine, você está andando na rua,
Tá, uma boa. Ai, vi aquela aula lá de hemostasia e tal, legal. Olha aqui, meu Deus, um hemograma. Nossa, esse paciente tem 20 mil plaquetas. O normal é ter mais que 150 mil, né? Tem 20 mil plaquetas. Nossa, esse cara tem plaquetopenia. Esse cara deve estar doente. Esse cara deve estar sangrando. Cuidado com isso. Cuidado. Principalmente se pedir umas lâminas do sangue periférico, olha isso aqui, ó. Ah, olha para mim, olha para mim. Cara, cuidado quando receber um resultado de exame com plaquetopenia. Principalmente se o paciente não tiver manifestação clínica alguma, entendeu? O paciente tem nada, tô de boa. Não sei por que eu fiz esse hemograma não sei. Mas tem aí essas plaquetas agora de 15, 20 mil. E agora, doutor? Será que eu vou morrer? Eu vi no Google que... Tá, enfim. E aí, o que fazer? Pois é, se o paciente não tiver nenhuma manifestação hemorrágica, fez o exame à toa para outra coisa e viu a plaquetopenia, é possível que a gente esteja diante da chamada pseudoplaquetopenia. Veja, o paciente não tem nada e a plaqueta está baixa. Pode ser um erro de laboratório. Muita atenção. Sabe o que acontece? Olha aqui, ó. Olha só. É que no frasco de coleta, no tubinho de coleta que a gente usa tradicionalmente, tem um anticoagulante chamado EDTA. O EDTA, ele pode induzir em alguns indivíduos a agregação de plaquetas. As plaquetas se juntam e formam grandes agregados. É assim, juntam 30, juntam 50 e aparecem assim na lâmina, ó, um monte de plaqueta junto. Na hora que a gente coloca o material lá no aparelho do laboratório, lá no Coulter, que faz a análise das células periféricas, ele conta isso aqui como se fosse uma plaqueta só, viu só? 50 vira uma, cara. A contagem de plaquetas do indivíduo era normal, mas na hora que botou no aparelho, caiu para valer, porque o aparelho contou errado. As plaquetas se juntaram todas, induzido pelo EDTA. Viu só? Ah, Fabrício, legal. Agora, toda vez eu vou pensar nisso. Calma. Isso vale se o paciente estiver normal, bonzinho, né? Sem queixa alguma. Entendeu? Aí vale. Tem que pensar nisso. Tem que afastar a pseudoplaquetopenia. Tudo bem? E aí, como é que a gente afasta isso? Para afastar, a gente colhe de novo o exame. Ah, e com o mesmo frasco? Não, a gente troca o frasco. Agora a gente colhe com o frasco com outro anticoagulante, o citrato. Tem em todo o laboratório. É só pedir o frasco, pedir para colher separado, vão colher no citrato e o citrato não faz isso. E aí vem a contagem de plaquetas normal. Beleza. Então, sempre suspeite da plaquetopenia. Quando se pedir a contagem de plaquetas e vier baixa, o paciente estiver normal. Porque se o cara tiver sangramento, o cara está com gengivomorragia, tem petequias e tal, fala sério. Aí a plaqueta deve estar baixa mesmo, entendeu? Se for para esse paciente aqui, plaqueta vem 15 mil, eu vou confiar. Eu não preciso achar que é pseudoplaquetopenia. Beleza? Tudo bem? Então, muita atenção com essa possibilidade. Certo? Bem, afastada a pseudoplaquetopenia, a gente volta para a rotina. O problema ou é redução da produção ou excesso de destruição. E aí, cara, tem um monte de doença que faz isso. Um monte de doença. Um monte de coisa que pode reduzir a produção. Por exemplo, deficiência de B12, ácido fólico, causa anemia megaloblástica. Tem um monte de coisa que aumenta a destruição. Por exemplo, fármaco. Heparina. A heparina pode aumentar a destruição de plaqueta. Né? Lembra? A trombocitopenia induzida por heparina e tal, enfim. Então, tudo isso pode acontecer. A gente poderia ficar aqui uns 3 dias conversando sobre doenças que reduzem a produção ou que fazem excesso de destruição, mas essa não é a ideia. O ponto aqui não é falar da doença somente porque ela faz a plaqueta reduzir. Não, a ideia aqui é a gente pensar o que pode justificar a plaquetopenia, principalmente no cenário das questões de prova. E na prova, cara, costuma ser assim. Se o cara quiser que a gente pense que é heparina o problema, ele vai botar heparina na questão. A gente discute isso numa outra aula até, na aula de trombose e anticoagulação. O cara vai dar a pista, sabe? Ele vai dizer, o paciente tem lúpus. Opa, lúpus pode dar plaquetopenia. Não precisa discutir lúpus agora. O que a gente precisa discutir é a doença que mais frequentemente aparece nas provas dentro do cenário da plaquetopenia e uma doença que muito frequentemente aparece no dia a dia mesmo. É muito comum. Muito comum. Lembra quem é? A doença muito comum que acaba com as plaquetas do indivíduo. Lembra dela? É a famosa púrpura trombocitopênica idiopática. Cara, isso aqui é tudo que há na prova. Ela é uma doença tão emblemática que ela entra na regra do MIMARC. Conhece a regra do MIMARC?
É que tem algumas coisas que aparecem nas alternativas que quando o examinador coloca lá, geralmente é a resposta certa. Geralmente é. Vai por mim. Costuma ser. Uma delas é a púrpura trombocitopênica idiopática. Quando ela aparece numa questão como uma alternativa, cara, 90% das vezes é a resposta certa. Não precisa nem ler o enunciado, entendeu? Nossa, eu tenho que entregar o gabarito, não deu para ler as 10 últimas questões. Se uma delas, nas alternativas, tiver PTI, marca e vai para outra. Entendeu? Não deu tempo, marca e vai, porque os examinadores gostam muito, é uma doença muito bacana. Muito bacana. É bacana para quem está vendo, né? Para quem tem, deve ser uma droga. Mais ou menos, sabe? Mais ou menos. Essa doença, ela é conhecida no submundo da medicina como a doença do capeta. Doença do capeta. Credo, Fabrício, que maldade. É uma doença do capeta, não se faz isso. Vou até baixar o áudio aqui. Devia botar um bipzinho, né? Não fala uma coisa dessa, senão atrai nada, cara. Essa doença, a doença do capeta, é pelo seguinte, olha só. Ela costuma acontecer mais frequentemente na criança, né? Capetinha ou pestinha e tal. A criança chega toda vermelhinha, chega toda pintadinha de vermelho. Por quê? Tinta guache? Não, ela é peteca, é equimose, né, e tal, púrpura. Toda pintadinha de vermelho. Mas a criança está o capeta. Está o capeta. A criança está com ótimo estado geral. Chega, puxa o estetoscópio do médico, joga o carimbo no chão, sobe na cadeira, pula, amassa o receituário, e passa mal, e vomita de tanto correr, e fica tonta, e quebra tudo e tal, entendeu? A criança está ótima, está um capetão. Essa é a cara da púrpura trombocitopênica idiopática. Isso é diferente de um monte de doença, cara. Já viu? Já viu uma criança com púrpura de Knox-Schonlein, com dor abdominal, artralgia, tá bem? Tá nada. Agora isso aqui, ó, tá um capetão. Então essa é a doença do capeta. Ela não é uma doença do capeta porque ela é idiopática, porque tem um mistério. Ai, meu Deus, é uma destruição. Sabe lá Deus de quando que ela veio? Foi o demônio que causou isso. Não é isso, não. É uma destruição, uma doença autoimune, destruição imunomediada das plaquetas. A gente tem anticorpo antiplaquetário. A gente não consegue dosar esse anticorpo rotineiramente. Isso não é factível. Por isso até a gente acaba fechando ela como uma doença mesmo idiopática. A gente não consegue mensurar a doença na prática, sabe? Não consegue ver algo palpável. E o fator que promove a doença é completamente desconhecido. Muitas vezes, algumas semanas antes, a criança teve um quadro infeccioso. Olha, igualzinho a púrpura de Knox-Schonlein. Cuidado com esse negócio, hein? Tive um quadro infeccioso 2, 3 semanas antes, agora tem uma doença. Ah, já sei que doença é. Sabe? Não, um monte de doença é assim. Um monte de doença é assim. Então, a infecção serve apenas como um deflagrador, um gatilho da exacerbação do sistema imune. Ponto. Acontece na púrpura de Knox-Schonlein, acontece na púrpura trombocitopênica idiopática, beleza? O fato é que existe um gatilho, muitas vezes infecção, que dispara a liberação dos anticorpos antiplaquetários e aí ferrou tudo. O indivíduo vai ter plaquetopenia imunomediada, sangramentos cutâneo-mucosos que às vezes podem ser graves. Como que a gente checa a doença? Plaquetas baixas, ponto. Tem que ter plaqueta baixa. Se plaqueta for normal, não é PTI. Beleza? Não é a púrpura trombocitopênica idiopática. E o coagulograma? Está normal, não tem doença de fator de coagulação. Tudo bem. Ah, Fabrício, mas a gente viu agora que um monte de doença pode fazer plaqueta ficar baixa. Como é que eu vou saber que é essa daqui se eu não consigo dosar o anticorpo? Cara, a doença é muito comum. E se a gente não tiver um outro fator muito claro, dramático, que cause plaquetopenia, tem que pensar nela. O diagnóstico é de exclusão, de fato, mas ela é muito comum, entendeu? Então a gente dá uma passada geral, assim, você tem alguma doença prévia? Não, não tem, doutor. Está usando algum remédio? Não, não está, doutor. PTI. Entendeu? Beleza? Então, geralmente, o raciocínio tem que ser rápido em relação à PTI. Buscou grandes fatores, não tem, PTI. Fechou, papai. É assim mesmo. Show? Fique esperto, cai muito na prova. Beleza? Doença, me marque. Ela está na alternativa, ela diz assim, vem, me marca, pelo amor de Deus. Tudo bem? Como é que a gente trata? A maioria das vezes não trata, não. Cruza os braços e espera. A maioria das vezes a criança fica boa sozinha, a doença evolui sem complicações e tal. A gente só vai tratar se a criança não estiver bem. O estado geral sempre está bom, né? O bem que eu falo é estar com sangramento para valer, ou então as plaquetas estão muito baixas, e aí é risco de sangramento a qualquer momento. Plaqueta está menor que 30 mil, e tem sangramento para valer, tem que tratar. Tudo bem?
Um outro fator é assim, imagina, alguns pacientes podem evoluir com a PTI crônica. Um grupinho pequeno, menos de 10%, pode cronificar. Isso acontece mais até com adultos. Quando cronifica, o cara vai ficar plaquetopênico a vida toda, né? Isso não é problema, não. Agora, se ele for fazer uma cirurgia, por exemplo, aí pode ser que a gente precise tratar, entendeu? Beleza? Tá lá com 50 mil plaquetas. A gente trata antes da cirurgia. Tudo bem? E como é que trata? Facinho. O tratamento ideal é com corticoide. Geralmente com uma resposta muito boa. Mais de 90% dos pacientes respondem no período de um mês. Se a gente precisar de um fármaco para agir mais rapidinho, a resposta mais rápida e imediata, o fármaco é a imunoglobulina. É uma opção ao uso do corticoide. O problema da imunoglobulina é que passa algumas semanas e o efeito vai embora. Beleza? E por fim, uma opção, caso tudo falhe, é fazer esplenectomia. Por que, Fabrício, esplenectomia? Por quê? Cara, porque assim, ó. Lembra que a destruição da plaqueta é feita por anticorpo? Pois é, na verdade não é o anticorpo que destrói, né? O anticorpo marca a plaqueta, ele está circulando, aí plaqueta, vem cá, tuf, ele se prende na plaqueta, marca. Quando a plaqueta chega no baço, o baço olha assim, minha filha, você está marcada, você não pertence a esse corpo não, tuf, destrói a plaqueta. Entendeu? A maior parte da destruição plaquetária acontece no baço. Sistema retículo endotelial de uma forma geral. De forma que uma das opções terapêuticas é esplenectomia. Beleza? Tudo bem? Se tudo falhar, a gente pode considerar essa hipótese. Beleza? Olha para mim então. Pode vacilar não. PTI aparece muito na prova. A pista é a criança com a alteração de hemostasia primária, plaquetas reduzidas e sem um fator causal aparente. Vai tratar sempre? Não, só de vez em quando, em situações mais graves. E aí geralmente é corticoide. É eventualmente imunoglobulina e se nada der certo, considerar esplenectomia. Tudo bem? Fechou. Olha como aparece na prova. Olha só. Questão da USP, na época questão discursiva. Um menino de 8 anos, previamente ígido, é trazido pela mãe ao pronto-socorro porque tem manchas em todo o corpo há 2 dias. Estava resfriado há uma semana atrás por 3 dias. Teve um resfriado, agora tem manchas pelo corpo. Manchas pelo corpo, hemostasia primária, né? Estava resfriado, parecia um monte de coisa. Nega febre, vômito e sintomas respiratórios atuais ou alterações do hábito intestinal ou urinário. Sangramento nasal à noite, que demorou a melhorar. Cessou com compressas geladas. Olha só, então teve epistaxe, né? O resto está tudo bem, mas teve epistaxe, hemostasia primária. Antecedente pessoal, vacinação adequada. Legal, obrigado pela informação. Antecedente familiar, a mãe dele é hipertensa, sem outros antecedentes mórbidos relevantes. Bom estado geral, corado da tal capeta, criança, hein? Peso no percentil bom, altura também, pressão, frequência cardíaca, exame do tórax e abdômen normal, não tem gânglios e tem uma alteração cutânea. A alteração cutânea é essa daqui. São lesões difusas pelo corpo que não desaparecem à vitropressão. Pegaram um pedacinho de vidro, apertaram a pele do indivíduo e não desapareceu. O que isso quer dizer? Que isso é sangue extravasado. Por que a gente faz isso? Para ver se isso não é dilatação vascular, se não é uma telangiectasia, vai. Porque se for uma dilatação vascular, na hora que a gente comprimir com uma lâmina, ela vai desaparecer. Comprime o vaso, né? Se não desaparecer, é porque é peteca, é púrpura, enfim. Tudo bem? Fechou? Essa criança tem doença de hemostasia primária. Essa criança teve uma infecção uma semana antes, que deve ter deflagrado a doença. Essa criança está ao capeta, está com bom estado geral. Que doença que ela tem, hein? Vamos ver o laboratório. Hemoglobina boa, leucócitos também, plaquetas 6.000, caramba. Muito baixa, plaquetopenia para valer. Coagulograma normal, atividade de protrombina boa, TTPA, está normal o resto. O problema é a plaquetopenia. Que doença que essa criança tem? Hemostasia primária, com plaquetas baixas, sem um fator aparente que justifique. Teve uma infecção, mas foi prévia. Qual a principal hipótese diagnóstica? Púrpura trombocitopênica idiopática. Não titubei, não. PTI. Acabou a conversa. Ele perguntava mais, qual a conduta terapêutica? Espera aí, na maioria das vezes a gente cruza os braços, né, na PTI. Cruza, não faz nada. Nada. Mas, em alguns casos a gente trata. Se tiver sangramento grave, essa criança não tem. Se tiver plaquetas menor que 30 mil, opa, tá 6.000 a plaqueta. Tem que tratar, cara. Tem jeito. E como é que a gente trata? Fármaco de escolha, corticoide. Beleza? Podia usar imunoglobulina? Poder até pode.
Até pode, a resposta é mais imediata e tal, mas a resposta costuma ser fugaz. Tudo bem? O detalhe dessa questão, o detalhe dela, era que os examinadores eram instruídos a zerar a questão do aluno se a resposta do que fazer fosse transfundir plaquetas. Eita! Olha que coisa legal, hein? Olha que coisa legal. Não pode transfundir plaqueta. Sabe por quê? Porque o cara está cheio de anticorpo contra a plaqueta. Se a gente introduzir plaqueta naquele corpo, sabe o que vai acontecer? Tuf! Explode na mesma hora. Não é para dar plaqueta na PTI, de jeito nenhum. Cara, em casos muito graves, nada está funcionando, o paciente não para de sangrar, a gente pode até dar, porque se sobrar uma plaquetinha já ajuda. Mas a regra é não transfundir. Beleza, se transfundir a PTI, merece um 0. Podia zerar a prova inteira. Não transfunde. Beleza? Então, uma informação a mais que é legal a gente ver dentro da questão. Né? Ainda mais vendo como era o gabarito. Estava escrito lá na chave de resposta. Zerar se a pessoa escrever transfusão. Tudo bem? Muita atenção com a PTI. Cai pra caramba. Tô mentindo não. Menino de 4 anos, trazido pela mãe, que refere o surgimento de manchas avermelhadas e arroxeadas pelo corpo há cerca de 20 horas. A criança teve diagnóstico de eritema infeccioso há 12 dias. Opa, teve uma infecção viral. Mas já está bem, está o capeta. Nega outras queixas, alimenta-se bem, com vacinação atualizada. Ao exame físico, está bem. Inúmeras petecas esparsas, equimoses pequenas. O que é isso daí? Isso aí é hemostasia primária. Hemograma, plaquetas 19.000, baixas. Série branca e vermelha sem alterações. Qual a hipótese diagnóstica? Cara, teve uma infecção viral que pode deflagrar um processo imune, tem redução de plaquetas, distúrbio de hemostasia primária. O que é isso? PTI, caramba. PTI. Não tem como titubear, não. Só procurar. Pulpa de Enoch Online? Nunca, de jeito nenhum. Na pulpa de Enoch Online, não esperaria a plaqueta baixa. Certo? E geralmente viria um outro quadro, a criança não estaria bem e tal. Resposta, púrpura trombocitopênica idiopática. Tudo bem? Muita atenção com os distúrbios de hemostasia primária. Cai pra caramba. Grosso modo, de todos, é o que mais cai. De longe é o que mais cai. Beleza? Mas fique esperto. Às vezes aparece hemostasia secundária. E na hemostasia secundária, cara, não tem jeito. Tem que fazer isso aqui. Brincadeira, não vamos fazer isso aqui nada. Esquece isso, cara. Some daqui, por favor. A questão da hemostasia secundária é essa aqui. Tudo o que a gente quer na hemostasia secundária é formar a rede de fibrina. É isso que a gente precisa. Formar a rede de fibrina. Beleza? Para formar a rede de fibrina, nós vamos precisar dos fatores de coagulação. Ai, Fabrício, é aí que eu me perco, é aí que eu me ferro, eu me desespero, eu nunca consigo gravar, eu tenho que fazer regra mnemônica. Calma, vamos fazer um combinado aqui. Eu vou dar uma ideia de visualização da cascata de coagulação, mas para isso você precisa dizer que eu sou 10. Fala aí. Fala, você é 10. Pode postar aí, né? No dia que eu olhar a aula, tá olhando a aula aí, posta aí. Fabrício, vi a aula, tá, você é 10. Posta que eu vou cobrar. Senão eu paro de fazer isso. Diz aí, tá dizendo? Posta, pega aí, bota lá, Fabrício, tal, procura aí no Instagram e tal, e posta lá. Você é 10, tal, bota a fotinho da aula, bota que vai ter prêmio se fizer isso. Vai mesmo. Pode cobrar. Bota esse pedacinho do vídeo, pode cobrar. Tô falando sério. Falou? Postou? Vai. 5 segundos. Fez? Beleza. Vou fazer, hein? Bem, tudo que a gente quer é formar fibrina, né? Beleza, vem pra cá, fibrina. Tudo que a gente quer é fazer fibrina. Você disse que vai dizer que eu sou 10, hein? Você disse. Olha só. Na verdade, a fibrina, ela é um produto da conversão do fibrinogênio. O fibrinogênio é ativado e forma fibrina. Acontece que para o fibrinogênio ser ativado, a gente tem que ter a ativação de vários fatores de coagulação. Por sinal, o fibrinogênio é o fator de coagulação número 1, sabia disso? Fator 1. Enfim, tem que ter a ativação do fibrinogênio para formar fibrina. Quem ativa o fibrinogênio é o fator 2. O fator 2 é a trombina. Olha só, a gente tem a protrombina que é ativada em trombina. O fator 2, por sua vez, ele é ativado pelo fator 5. Não tem nome bonitinho, não. 2 vezes 5, 10. Ah, você disse que eu sou 10. É o fator 10, cara. O fator 10. 10. Não é à toa, né? O craque do time de futebol é o 10 e tal. O fator 10
é o grande fator responsável pela parte central da cascata de coagulação. É ele que desencadeia todo o processo para a gente ter a formação de rede de fibrina. É ele que é o responsável por formar o coágulo. É o 10. Todo mundo quer ser 10. Você disse que eu sou 10. Você disse que eu sou 10. Eu serei 10. Eu vou ficar aqui na frente do fator 10 porque eu sou o fator 10 agora. Tudo bem? Sabendo disso, cara, sabe de tudo. Todo mundo quer ser 10. Todo mundo. Por exemplo, imagine que o indivíduo tem uma lesão na parede do vaso. A parede do vaso, assim, quase fora do vaso, vai. Na parte mais externa do vaso. Lesão endotelial, lesão tecidual e tal. Existe um fator de coagulação que, quando observa isso, ele é ativado imediatamente. É o fator 7. É ativado imediatamente. E tudo que o fator 7 quer na vida é ser 10. Tudo que ele quer. Todo mundo quer ser 10. O fator 7 quer ser 10. E na hora que tem essa agressão, lá na parte mais externa do vaso, né? Sacou? Mais externa, extrínseca, né? O fator 7 é ativado, e a ativação do fator 7, olha só, ativa o fator 10. O fator 7 consegue estimular o fator 10. Ele fica, pô, eu sou o cara, eu sou o fator 10. Viu só? Essa ativação da cascata aconteceu porque houve uma agressão na parte mais externa, lá na periferia do vaso. Tudo bem? Por isso essa via é chamada de via extrínseca. Beleza. Até aí, tudo bem, né? Pois é. Só que lembra, todo mundo quer ser 10, né? Está faltando um monte de fator de coagulação aqui. Pois é. Esses outros, eles se juntam e falam, cara, esse fator 7 aí acha que ele é o cara, né? Deixa ele. Vamos nos juntar aqui. E aí os outros fatores de coagulação, todos eles, do mais antigo, que é o fator 12, é o que está lá na periferia, né? O mais alto, velho, ó, eu sou o decano aqui, eu que mando. Eu vou começar uma reação. Mas eu preciso que alguém me estimule para começar isso. E esse fator, na presença de alguma coisa que está circulando dentro do vaso, alguma coisa que está circulando por lá, por exemplo, uma toxina bacteriana, está circulando dentro do vaso, sabe? E aí, circulando dentro do vaso, ela pode entrar em contato com o fator 12, e aí junto a isso outras proteínas, como cinogênio de alto peso molecular e tal, enfim. Mas o fator 12 vai ser ativado com esse contato, entendeu? Com uma toxina bacteriana, lá dentro do vaso, dentro, na parte mais interna. E aí o fator 12 é ativado e fala assim, galera, comecei, vamos lá, fator 11, vem agora. Aí vem o 11. Logo depois do 11, quem vem? O 10 não, o 10 é quem a gente quer ativar, o 10 nos deixou. A gente não tem mais o 10 aqui, então pula para o 9, que é o próximo na ordem. O 9 também é ativado. Chama o próximo, quem é? O 8. Beleza, galera, e tal. Chama o 7. Ih, o 7 nos traiu. O 7 foi para o outro lado. Então o fator 8 vai ser tu mesmo. E o fator 8, que também quer ser 10, consegue ativar o fator 10. Viu só? Sacou? Cara, não tem como esquecer quem são os fatores da via extrínseca. Grosso modo, o principal é o 7, é o que a gente tem que lembrar. Isolado, traiu os demais, né? É um 7-1 e tal, traiu os caras. E os fatores da via intrínseca, que foram ativados pelo contato com algo dentro do vaso. Por exemplo, toxina bacteriana. Começa com 12, que é o mais velho de todos. E vai parar no 8, porque o 7 já tinha traído a galera, entendeu? E aí o 8 ativa o fator 10. Tudo bem. Por que teve essa conversinha toda? Por que você teve que me chamar de 10? Porque eu tive que fazer essa brincadeirinha, né? A gente teve que fazer essa troca e tal. Por que isso? Por quê? Porque a prova pergunta essas coisas. E na prática diária a gente precisa saber também. Precisa saber. Porque diante de uma alteração da cascata de coagulação, se for na via extrínseca, a gente pensa em uma coisa, se for na via intrínseca, pensa em outra. E a gente tem que buscar qual é o fator deficiente. Entendeu? Lembra disso, né? Os testes do coagulograma, eles servem para cada fase específica dessas. Por exemplo, se a gente quiser estudar doenças que afetem a via extrínseca, a gente pede um tipo de teste. Se for a via intrínseca, a gente pede outro tipo de teste. É mais ou menos isso. Sacou? Essa é a cascata de coagulação de uma forma didática. Grosso modo, a coisa é mais misturada do que isso. Mas para o entendimento mais simplista, tem que lembrar desse jeito. Todo mundo quer ser 10. Todo mundo quer formar fibrina. Todo mundo quer criar, reestimular a via comum da coagulação. Beleza? Então nós temos 3 vias. A via extrínseca, a via intrínseca e a via comum. Tudo bem? Show de bola?
E os testes quem são? A gente lembra. Por exemplo, se a gente quiser avaliar a via extrínseca, o principal teste é a atividade de protrombina, o TAP ou o RNI. E para avaliar a via intrínseca da coagulação, a gente usa outro teste, o tempo de tromboplastina parcial ativada. A prova geralmente faz isso. Dá um caso clínico assim, o paciente tem uma alteração no tempo de atividade de protrombina. Onde é que está a doença? Fator 7. Ou, o problema está no tempo de tromboplastina parcial ativada. Onde é que está a doença? Tem um monte de possibilidade, um monte de chance. 12, 11, 9, 8. Beleza. E é isso que a prova nos questiona. A gente fica matando a cabeça para gravar, mas agora não tem mais erro. Você disse que eu sou 10, está aí. Essa é a forma que eu vejo a cascata de coagulação. Beleza? Fabrício, isso duvido vai me ajudar. Segura aí, Unifesp. Mulher de 42 anos deverá ser submetida a uma cirurgia eletiva de colecistectomia e nega história pessoal familiar de sangramento. Legal. Os exames pré-operatórios mostraram RNI de 1,02. O RNI é um refinamento da atividade de protrombina, que a gente usa, na verdade, para avaliar o efeito da varfarina, o anticoagulante, que a gente discute na outra aula. Mas está normal o RNI, né? O normal até 1,12 dela está normal. Então a atividade de protrombina aparentemente está boa. TTPA, tempo de tromboplastina parcial ativado, que a gente usa para avaliar a via intrínseca da coagulação, está 2,59. O normal é até 1,25. Pode parar. Pode parar. Que doença que essa mulher tem? Ela deve ter algum problema com o fator 12, ou com o fator 11, ou com o fator 9, ou com o fator 8. Esse é um raciocínio banal e concordo com isso, ponto final. Beleza, tudo bem. O TTPA com adição de plasma normal foi de 1,05. Que diabo é isso? Como assim? Olha para mim aqui. Olha só. Fez o exame, TTPA aumentado. Tempo de tromboplastina parcial ativada aumentada. Demorou para coagular. Beleza. Isso quer dizer que o problema está na via intrínseca da coagulação. Fator 12, ou fator 11, ou fator 9, ou fator 8. Belezinha, legal. Aí olha o que inventaram no laboratório. O cara lá no laboratório falou assim, cara, sabe o que eu vou fazer? Olha só, eu tenho todos os fatores de coagulação, eu tenho todos. Eu vou tirar o meu aqui, não é o dele, né? Mas ele, enfim, ele pega um kit que tem lá no laboratório. Eu vou pegar todos os fatores de coagulação de um sangue normal, assim, normal, e vou misturar com o da paciente. Eu vou dar para ela fatores de coagulação, entendeu? É isso que ele fez. Para ver se vai normalizar o exame dela. O raciocínio é assim. Se normalizar, se eu pegar um sangue normal e misturar com o dela, e o TTPA ficar normal, é porque o que ela tem é falta de um fator de coagulação mesmo. Entendeu qual é a ideia? Sacou? O exame dela está ruim, então ele vai misturar com o sangue normal. Se depois dessa mistura ficar bom, é porque ela não tinha mesmo algum fator de coagulação, que no sangue normal tinha. Faz sentido, né? Legal. É uma brincadeira, né? Na verdade não é uma brincadeira não, isso é um teste real. Mas, Fabrício, a única opção não é ter a falta do fator de coagulação? Mais ou menos. É que sempre que o paciente tem uma alteração no coagulograma, tem duas opções, cara. Duas opções. Ou ele não tem mesmo o fator de coagulação, entendeu? Ele não tem. E se a gente colocar o fator lá, o exame vai normalizar. Ou então, ele pode ter uma substância no corpo que esteja destruindo o fator de coagulação. Entendeu? Ele tem uma substância, por exemplo, que destrói o fator 8. Destrói. Todo fator 8 que vai ser ativado é destruído. Entendeu? Ele até tem o fator 8, mas tem uma substância que destrói. Ou seja, na hora que a gente colocar fator 8 no sangue daquele cara, não adianta, porque a substância vai continuar destruindo o fator 8. Sacou a ideia desse teste? Esse teste aqui é feito, misturar o plasma normal, para ver qual é o problema daquela pessoa. Se a gente bota o plasma normal nesse sangue que está com TTPA alterado, se bota o plasma normal e o problema for resolvido, é falta de fator de coagulação mesmo, não está produzindo. Agora, se a gente colocar o sangue normal e ainda assim continuar com a alteração do TTPA, é porque essa pessoa tem alguma substância que está destruindo o fator de coagulação. Não adianta colocar lá, vai continuar sendo destruído. Beleza. Quer ver uma doença que faz isso? Lúpus. O famoso anticoagulante lúpico faz isso. Ele destrói o fator de coagulação. Não adianta botar lá o fator de coagulação. Vai ser destruído do mesmo jeito, vai continuar com alteração ainda. Sacou? É isso que foi feito. Então volta para cá. Ela tinha um TTPA alterado,
Quando misturaram um sangue normal que tem os fatores de coagulação, normalizou, ou seja, o caso dela é o mais comum. Ela não tem o fator de coagulação. É só dar para ela que fica tudo de boa, entendeu? Ela não tem essa substância que destrói o fator de coagulação, não, ela só não tem o fator mesmo. Entendeu? Um caso mais simples. E aí ele fala, assinale o teste que permite prosseguir de forma correta a investigação. Ah, tá. O que a gente precisa fazer agora? Ver qual é o fator de coagulação que está faltando nela. Ela tem um problema na via intrínseca. É só buscar os fatores da via intrínseca. Escolher. Deve estar aqui. Dosagem do fator 12 da coagulação. Isso é via intrínseca? Ô, se é, caramba. É sim via intrínseca. Beleza. De boa, né? Ficamos com o fator 12 da coagulação. Pode marcar. É ele. Acabou a conversa. Dosagem do fator 2. Não, o fator 2 é via comum. Altera o tempo de protrombina e de trombolastina parcial ativada. Altera o tempo de trombina também. Dosagem do fator 13. Opa! Isso não existe. A gente fez agora aqui que a revolta dos fatores começou com o 12, que era o mais velho, o mais experiente. O 13 não existe. Fala sério, Unifesp. Cuidado, na verdade o 13 existe sim. Mas o fator 13, ele não à toa, né, recebe esse nome, né, fator 13. 13 é um número estranho, né? Dá sorte, dá azar, ninguém sabe direito. Mas o 13, ele costuma dar azar para o paciente. É que o fator 13, ele é meio que difícil de ser identificado, a gente não conhece muito bem o papel dele e tal, a falta dele faz o cara sangrar. Mas é difícil documentar que o paciente tem deficiência de fator 13. A gente faz os testes habituais da coagulação e vem tudo normal, sabia? Sabe como é que descobre que tem deficiência de fator 13? Por acaso, porque o cara sangra. Sangra, fez uma cirurgia, sangrou pra caramba. Meu Deus, os exames eram todos normais. Deve ser deficiência de fator 13. Isso é raro, mas a gente pensa geralmente nesse cenário. Viu só? Existe uma variável clínica que às vezes faz a gente pensar mais nisso, mas a gente pensa retrospectivamente, né? Que é a presença de cicatriz queloidiana. O indivíduo que tem cicatriz queloidiana tem um risco um pouquinho maior de ter deficiência de fator 13. Entendeu? Beleza? Bobeiras, né? Eventualmente pode aparecer por aí. Mas, enfim, ele de fato não entra naquela discussão de via intrínseca e via extrínseca porque a gente não consegue nem mensurar adequadamente. Beleza? Mas ele existe. Pesquisa de inibidor da coagulação dependente de fosfolípide. Não. Inibidor de coagulação é esse fator que destrói os fatores de coagulação que a gente discutiu, né? Se ela tivesse esse inibidor, na hora que a gente misturasse o plasma normal, ela ia continuar doente. Não foi o caso. Ia continuar normal. Não foi o caso. Beleza? Está errado. Fator 5 é via comum, não é verdade? Começa com fibrinogênio, vezes 2, fator 4, depois foi ativado pelo fator... Perdão. Vamos fazer essa conta de novo, né? Começa com fibrinogênio 1, percebeu? Vezes 2, vai dar 2, vezes 2, 4. Onde é que sai esse 4, né? Que loucura. Enfim, começa com fibrinogênio, fator 1, vezes 2, fator 2, que ativa o fator 5, 2 vezes 5 dá 10, né? Então é fator 10 ativando o 5, que ativa o 2, que ativa o 1, que é o fibrinogênio transformado em fibrina. Beleza? Então, resposta certa, dosagem de fator 12 da coagulação. Fechou. Tudo bem? Não tem mistério, cara. Não tem. Muita atenção para a doença mais comum da hemostasia secundária, hemofilia. A gente não precisa ter uma discussão prolongada sobre hemofilia, aparece pouco na prova, só lembrar que existem dois padrões, hemofilia A e hemofilia B, depende de qual fator que ocorre o problema. É uma doença ligada ao X, então ela é praticamente exclusiva do sexo masculino. As mulheres, quando têm as manifestações, costumam ser brandas, são raros os casos de mulheres homozigotas, raríssimos os casos, é porque, de fato, está ligado ao X, enfim. Então, é incomum a gente encontrar esse cenário. Na maioria das vezes é o homem que tem o problema mesmo, está lá só com o X e tal, acabou, não tem outra opção, né? Então, o homem vai manifestar a doença, geralmente se manifesta com hemartroses, logo desde a infância, e o tratamento para esses indivíduos é suplementação do fator e suporte aos sangramentos. Lembrando que o sangramento, o fator, ele impede que o sangramento continue, mas o que já teve de sangramento, o fator não consegue recuperar. Tudo bem? Só para a gente lembrar dessas distinções de hemofilia A e B e lembrar os fatores. Hemofilia A, fator 8, hemofilia B, fator 9. Tudo bem? Beleza? Fechou? Essa é a hemostasia secundária, muita atenção. Olha a questão legal. Mulher de 25 anos tem sangramento gengival ao fazer uso de AS. Essa questão é velha, mas ela se repete em outras provas, e eu botei essa velha mesmo, porque ela é a mais legal delas. O laboratório demonstra alargamento discreto do PTT. PTT é o tempo de tromboplastina parcial ativado, né, que avalia via intrínseca. E do tempo de sangramento. Olha que legal!
Que coisa legal, né? Porque o PTT, o tempo de tromboplastina parcial ativada, avalia a hemostasia secundária. Não é verdade? Essa paciente, ela tem sangramento quando usa AS, mas isso não é nada demais, porque o AS dificulta a ação de plaqueta e tal, né? É isso que a aspirina faz. E aí pode ter até sangramento, a gente não vai dar muita bola, mas enfim, ela tem alteração do tempo de sangramento, que é a hemostasia primária. Ela tem uma doença mexendo na hemostasia primária e na secundária. Que doença que essa mulher tem? Que doença? Lembra que doença que faz isso? Lembra? A doença que interfere ao mesmo tempo na hemostasia primária e secundária é a famosa doença de von Willebrand. Lembra dela? A doença de von Willebrand é uma doença muito interessante dentro da hematologia que a gente tem que lembrar porque ela é comum e aparece na prova. E o mais interessante dela é isso, é que ela envolve tanto hemostasia primária e secundária, bobinha da corte, viu? Conectando os dois componentes da hemostasia. E por que ela faz isso? Porque o fator de von Willebrand, que é onde está a doença, ele tem duas funções. A principal função dele é ajudar a agregação plaquetária, de fato. Mas ele tem uma função secundária, que a gente já conversou, que é carregar o fator 8. Tudo bem? Então, essas duas funções do fator de von Willebrand fazem com que, na sua deficiência, a gente possa ter alteração da hemostasia primária e que a gente possa ter alteração da hemostasia secundária. Beleza? Tudo bem? Porque ele interfere nos níveis do fator 8. Lá da via intrínseca da coagulação, que pode alterar o TTPA. Beleza. A doença se apresenta em graus variados, a gente pode dosar a atividade do fator de von Willebrand para definir a gravidade da doença do indivíduo. O fato é que, na maioria das vezes, ela é branda. E quando a gente precisa tratar, sabe qual é a ideia no tratamento? A gente pode repor o fator de von Willebrand se os níveis estiverem muito baixos. A gente evita usar anti-inflamatório AS porque pode atrapalhar a atividade plaquetária e facilitar o sangramento e tal. Isso tudo a gente pode fazer. Mas a coisa mais legal do tratamento, mais legal mesmo, é um fármaco que a gente usa para outra doença que pode usar aqui. A desmopressina, o DDAVP. Lembra dele? Que a gente usa para tratar o diabetes insípidos? Não é que ele age parecido com ADH, né? Faz com que o cara pare de fazer xixi. Lembra disso? Pare de eliminar água livre? Pois é, o DDAVP, ele estimula o endotélio do vaso a produzir o fator de von Willebrand. Olha que legal. Então ele pode auxiliar no tratamento da doença. Muita atenção para esse aspecto. Beleza? Então vimos aos poucos, construímos a ideia da importância das etapas da coagulação, vimos como funciona a primária, vimos como funciona a secundária, você disse que eu sou 10. E a gente juntou a primária e a secundária no final. Que bacana! A hemostasia terciária, que compreende os fatores fibrinolíticos, ela tem muito a ver com anticoagulação e tal, por isso a gente discute na outra aula, na aula de trombose e anticoagulação. Tudo bem? Fique esperto. Isso aparece pra caramba na prova e é mole, cara. A gente vai deitar e rolar. Grande abraço.